Oi, pessoal. Hoje o tema é um daqueles que mexe com a gente, né? Infidelidade. A gente vai explorar juntos uma análise que traz um jeito diferente de encarar o perdão, não como uma coisa que a gente tem que fazer, mas como uma escolha bem complexa e com caminhos que, olha, são bem diferentes um do outro. Então, vamos direto ao ponto, sem enrolação. A análise que a gente está vendo nos joga bem no centro da questão, bem no coração de toda essa dor. E a pergunta é essa, bem direta. Quem trai merece perdão? É uma pergunta que carrega um peso enorme, tanto emocional quanto ético, né? E a resposta que essa análise traz, bom, ela pode surpreender bastante. E é aqui que a coisa começa a virar. Em vez de dar um sim ou não, o ponto de partida é questionar a própria ideia de merecer perdão. Será que é por aí? A resposta é, pá, curta e grossa. A pessoa que traiu não merece o perdão. Isso meio que força a gente a pensar no perdão de um jeito totalmente novo. Peraí, se não é sobre merecimento, então é sobre o quê? Então, a grande sacada aqui é a seguinte. O perdão é apresentado não como uma moeda de troca, sabe? Tipo, a pessoa faz por onde para ganhar. Não. Ele é visto como um presente, um ato de generosidade. E a palavra-chave para entender isso é graça. E só para todo mundo ficar na mesma página, graça é basicamente isso, um favor que não foi merecido. É um presente que você dá para alguém que não fez nada para conquistar. Essa ideia é a base de todo o raciocínio que vem a seguir. A partir daí, essa análise pega um conceito que parece uma coisa só, o perdão, e divide em dois. Pois é, aparentemente não existe só um jeito de perdoar, existem dois tipos bem diferentes. E aqui estão eles, lado a lado. De um lado tem o perdão sentimental. Esse é o trabalho interno, sabe? É a decisão de se livrar da mágoa, do ressentimento, mais pelo seu próprio bem-estar. Esse é visto como algo essencial. Já do outro lado, tem o perdão reconciliatório, que é a ação de fora, restaurar a relação, a confiança. E a diferença fundamental é essa. Esse segundo perdão é uma escolha, nunca uma obrigação. Tá, mas e na vida real, como é que isso funciona? Como é que essa separação entre os dois tipos de perdão ajuda a gente a tomar a decisão de continuar ou não com a pessoa? Para deixar essa ideia super clara, a análise usa uma analogia bem simples, mas que, olha, é muito poderosa. Pensa comigo. Um comerciante, por pura bondade, pode perdoar uma dívida enorme de um cliente. Isso é o perdão sentimental. Agora, só porque ele perdoou a dívida antiga, ele é obrigado a dar um novo crédito para esse mesmo cliente? Não, né? Ele pode escolher não se colocar em risco de novo. Essa analogia ilustra a diferença de um jeito brilhante. E o material é bem pé no chão, sabe? Ele lista situações bem claras em que a reconciliação talvez não seja a melhor ideia. Se a traição se repete, se existe algum risco para a segurança física ou emocional, ou qualquer tipo de agressão, escolher não se reconciliar é uma forma de se proteger. É legítimo. Mas claro, também tem o outro lado da moeda. Quando existe um arrependimento que parece genuíno e a pessoa traída sente que tem forças para reconstruir, a reconciliação pode ser, sim, um caminho lindo de restauração, especialmente quando tem filhos na jogada. Para fechar, a nossa reflexão muda um pouco o foco. A gente sai de como consertar o que quebrou para como evitar que quebre, com um alerta bem importante sobre os desafios do mundo de hoje. E o alerta é sério. O problema da infidelidade parece que não está diminuindo não, muito pelo contrário. A coisa está acelerando. E muito disso por causa das pressões e tentações do nosso mundo digital, super conectado. E quais são esses perigos do dia a dia? A análise aponta alguns. A facilidade de seduzir e ser seduzido pelas redes sociais, amizades que acabam cruzando a linha da intimidade, aquela comunicação online que vira flerte, ou seja, um enfraquecimento geral dos limites que protegem o casal. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Nessa era em que a gente está conectado o tempo todo, como é que a gente pode, de forma ativa, proteger nossos relacionamentos? A mesma tecnologia que aproxima pode ser a que cria novas armadilhas. É algo para a gente pensar e muito.